Fala, galera. Deixa eu limpar a lente aqui. Fala, Vieira. Fala, meu camarada André. Preciso saber se tá tudo ok aí. Aqui tá tudo certo. Tá me escutando bem? Tô te escutando muito bem. Você tá me escutando bem? Tranquilamente, tudo igual. Tá rolando um somzinho aqui. Já tá tô me escutando. Vou deixar o somzinho rolando enquanto a galera que tá chegando aí. Tá chegando uma galera de peso. Terça-feira foi show com o Marquinhos. Pô, cara, fiquei eletrizado depois do papo. Fiquei eletrizado, pô. Sim, bate-papo muito bom. Primeiro episódio, né? Do Ousadia na Pandemia. A galera deu um retorno assim, muito legal mesmo, falando assim, pô, que bacana esse toque. Peraí, vou ter que desligar aqui o som, senão vai dar zebra. Eu já não estava mais nem conseguindo perceber qual era a música. Desliguei aqui. Já dei um play, um pause. Pronto. Cara, terça, assim, a galera deu vários feedbacks assim, interessantes sobre esse convívio na família, né? Que a pandemia trouxe, as dicas dos exercícios, sabe? Pô, muita coisa boa mesmo. Foi super legal. E hoje, tô aqui com o meu grande amigo, Sensei André, excelente técnico. Se eu for falar de você aqui, eu vou falar uma semana toda e vai ser só elogio. E, bom, mas se apresenta aí pra galera que tá chegando, fala um pouquinho aí de você. Cara, a gente é amigo há muito tempo, né? Eu lembro ainda como atleta e você numa fase lá ajudando o pessoal da federação. Não sei se você lembra disso. No staff da federação. A mata ainda era mais povoada. Tinha cadeira. Usando óculos, assim, que eu vivia te chamando de Renato Russo, lembra disso? Exatamente. Muita gente fala assim, pô, tu tá igual o Renato Russo. Tu tava naquele estilo, né? Mas eu sou um cara que eu fui um atleta de judô, assim, esforçado e até certo ponto habilidoso, mas eu encontrei a minha missão dentro do esporte, eu acho que nessa função de professor / treinador, que aí foi evoluindo para esse trabalho mais específico ali com os atletas da ponta que eu digo da pirâmide, assim, do desenvolvimento, né? Uhum. E atletas de ponta também, sempre tive o privilégio de trabalhar com atletas de ponta e fui procurando aprender sempre um pouquinho mais para executar melhor o meu trabalho. Então, hoje em dia, eu estou no Instituto Reação, que é um prazer enorme, né? Uma instituição que surgiu ali de um projeto que já existia antes, com o professor Pedro Gama Filho, que o Flávio começou a participar, e depois aquele projeto acabou, ele se juntou com os amigos e criou ali o Instituto Reação. Ali foi crescendo. Então, começou com essa iniciativa de um cara que já é meu amigo desde aquela época. A gente cresceu junto dentro da equipe da Gama Filho. E aí acabou nesse percurso
acabou a Gama Filho, a universidade foi extinta, a equipe de judô foi extinta, e muito do que tinha na Gama Filho hoje em dia está no Reação. Começando pelo nosso comandante, que é o professor Geraldo, que fez história na Gama Filho, o próprio Flávio, né, e os outros professores também tiveram passagem pela Gama Filho. A gente já, em outro momento, conversou, eu sempre gosto de mencionar o grande trabalho que os caras fazem na base do Reação, o Minimen, o Daniel Loureiro e o Márcio Ramalho. Os caras fazem um trabalho espetacular. O Geraldo, né, que dispensa apresentações, comanda realmente, é um maestro da equipe. Todo mundo coloca um tijolinho, mas ele é onipresente, está o tempo todo participando de tudo. E aquele negócio, cara, o cara bota a mão, o negócio dá certo. Entendeu? Então, a gente tem que aproveitar, né? E o nosso coordenador lá, que é o Guilherme Luna, que foi meu atleta, né? Pô, foi um grande atleta também, e faz um trabalho, pô, cara, muito legal trabalhar lá. Eu tenho o prazer de estar fazendo parte desse time aí hoje em dia e trabalhando com eles. Oh, perfeito, perfeito. Ó, só um ajuste aqui do que você falou. Atleta esforçado, tudo bem. Mas só habilidoso, não. Muito habilidoso. Você tem uma habilidade de judoca bastante refinada e hoje só talvez não coloca mais em prática porque o corpo cansa, né? Treina um dia, fica dolorido. Eu não nada com os caras ainda. Mas assim, no final ali da minha trajetória de atleta, eu fiquei muito mais malandro do que qualquer outra coisa, né? Mas acho que é um pouco a essência do judô, do máximo de eficiência, com o mínimo de esforço. A gente vai aprendendo isso. Pô, quem não chega na nossa idade assim, pensa, pô, se eu pudesse voltar no tempo, com tudo que eu sei agora, aí ia ser ruim dos caras me ganharem, Vieira. Eu já digo assim, o que eu vou usar agora de tudo que eu aprendi nesse tempo todo? E aí eu quero fazer alguns links aí. Primeiro, falar dessa missão, que você se descobriu nela. Segundo, é dar um oi para essa galera toda que está entrando aí. Passa esse chat aqui e eu não consigo acompanhar às vezes. Também eu vi uma galera. Carlão já deu um oi. Moscão e todo mundo. Carlão, Benoar, Patrícia, minha amiga, minha melhor amiga. Bruna. Galera fora do judô Moscão, também vindo aí prestigiar a gente para esse bate-papo. Que eu dei o nome de Ousadia na Pandemia, para chamar excelente nome. E hoje, na verdade, assim, com essa tua missão que você se descobriu, a gente vai falar sobre treinamento esportivo em judô na pandemia. Mas eu queria só já deixar um alerta para a galera que hoje não vai dar tempo. Você falou aí desse trabalho de base excelente que acontece no Instituto Reação. Esse eu já te avisei que é um conteúdo para a gente marcar um outro dia e falar dessa transição, né, da iniciação esportiva, a iniciação à competição, a iniciação ao alto rendimento e o alto rendimento propriamente dito, né, essa transição de fases que não é fácil. É processo de desenvolvimento mesmo. É dolorido para todo mundo. Desenvolver é dolorido. Aprender e desenvolver em qualquer área da vida é dolorido, mas é uma dor gostosa. É um choro de alegria. Então, prazeroso. A galera já fica convidada aí que em alguma semana... Vai ter outra, né? Vou convidar esse cara fera que sabe muito, 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 muito para falar e a gente vai trocar figurinha nesse bate-papo aqui. Ó, tá chegando mais gente aí, entendeu? Nosso amigo Marquinho Tatu, que teve na primeira live, abriu, foi o Abre Alas. Entrou aí, não apareceu ainda para mim. Tá aparecendo aqui. Tá chegando. Bom, e o primeiro tema, quer dizer, o primeiro ponto desse tema é falar sobre a vida cotidiana na pandemia de técnicos e atletas. Vamos lá. Passei a bola para você. Eu acho assim, o atleta leva uma vantagem e o técnico que também passou por esse período na vida dedicado como atleta, ele leva uma vantagem
no fator disciplina, de uma forma geral, né? Então, está acostumado, às vezes, a se submeter a situações mais complexas. Mas essa pandemia nos proporcionou momentos realmente muito diferentes do que a gente está acostumado a viver. E é aquela velha reflexão do certo e do errado o tempo todo, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Então, esse controle, não, essa consciência é muito importante. A gente não pode ficar parado. Vou dar o exemplo do Reação, que é o processo que eu estou vivenciando, e a gente, desde o início, desde a primeira semana, resolveu levar a nossa presença para dentro da casa dos atletas. Então, a gente tentou algumas estratégias diferentes, primeiro com lives no Instagram, para todo mundo acessar, mas aí a gente sentiu que faltava um feedback. A gente passou para outra plataforma, que é o Zoom, e aí a gente passa o treino e consegue observar eles fazendo. Naquele primeiro momento do Instagram, tinha um atleta fazendo, né? Cada edição, um atleta ia fazendo ali, mas ele servia para mostrar aos outros como fazer. E eu acho que já funcionava bem. A gente evoluiu para esse contato da nossa equipe fechada ali, e até hoje está sendo assim. A gente está se preparando para voltar, né? A gente vai falar disso mais para frente. Mas a gente, no Reação, está trabalhando em várias frentes. Lá tem uma equipe multidisciplinar, eu falei dos treinadores, mas tem preparador físico. O Marquinhos entrou aí na live, e o Marquinhos, eu sou fã do Marquinhos, já era fã do Marquinhos antes de ser amigo. Quando era adversário, já reconhecia o bom trabalho que ele fazia. Ele era preparador físico dos meus adversários quando atleta. E depois a gente sempre teve afinidade, sempre se deu bem. Mas depois a gente se aproximou, a gente estudou junto, e eu considero o Marquinhos um dos maiores do mundo. E eu trabalho com outro cara que também é genial, que é o Paulo Caruso. E o Paulo Caruso já tem dois caras que estão ajudando ele lá, o Anderson e o Maurício, que já estão fazendo um grande trabalho também. Então, a preparação física está atuando nessa pandemia também com treinamentos. Então, os atletas estão fazendo pelo menos 2 sessões de treino por dia. E a gente está em contato com eles direto. Mas sempre tentando, sempre respeitando todas as orientações as precauções, né? Me fugiu a palavra. As precauções para não ter o contágio. Então está todo mundo dentro da sua casa. Tem gente que tem irmão que é atleta que consegue fazer o treino em duplo. Já que tá em casa, né? Tem atleta que está passando a temporada na casa de outro atleta, já a pandemia, a quarentena inteira, mas então o treino está acontecendo. Claro que não é a mesma coisa, mas a gente tem que se adaptar, né? Não tem jeito. A gente tem que se adaptar, a gente está se preparando para voltar, mas tem que ainda obedecer uma série de fases impostas pelo protocolo, muito bem feita. Mas eu acho que não tem jeito, a gente tem que fazer isso. O mais importante, Pira, é a gente respeitar o adversário. Isso aí a gente traz para o judô traz para a vida o que a gente aprende no judô. E esse vírus, e aí eu não estou falando de posição política, cada um tem a sua, não é isso. Independente do que cada um pensa, a gente precisa respeitar esse adversário, ele é um adversário importante. Então, por mais que, se você tem que ir na rua, tem gente que precisa ir, você segue ali as orientações para não se contagiar e não espalhar. Essa responsabilidade também é importante. Porque às vezes o cara é resistente realmente, mas ele carrega esse vírus para uma pessoa que é mais frágil. Então a gente tem que ter essa consciência. A gente, inclusive, tem no Reação, estou falando para caramba, né?
Não, fica à Mas vontade. dentro do assunto. Mas dentro do assunto. A gente está aprendendo a usar isso que a gente está usando agora aqui, essa ferramenta, a internet, o celular e as plataformas, para se aproximar das pessoas. E a gente começa a revisitar alguns conceitos, assim, de calar a boca para o outro falar, sabe? Esperar o seu momento de falar e prestar atenção, ao mesmo tempo, todo mundo prestar atenção num só, quando é um grupo maior. E a gente tem conseguido, em alguns encontros com a comissão técnica, com os outros colaboradores do Instituto Reação, que são muitos, acho que são quase 80, se eu não me engano. Muita gente. Muita gente trabalhando. Muita gente. E a gente está passando por capacitações também, né, muito legais que estão acontecendo, inclusive para nos adaptarmos a esse momento. Né? E a gente está fazendo também esses encontros com a equipe. Então, algumas decisões são tomadas, mas a gente chama, às vezes, os atletas e está tendo um fórum muito legal, um diálogo muito legal, e a gente está construindo junto o protocolo que a gente vai falar daqui a pouco, provavelmente. Eu pensei numa pergunta aqui, que você acabou de reforçar essa pergunta que eu pensei. O que os atletas estão contribuindo, trazendo de feedback positivo para esse momento de aprendizado para todo mundo? Aprendizado para a equipe técnica, que tem que trabalhar remotamente, com o atleta, que também tem que treinar remotamente, e, obviamente, surgem dificuldades, a equipe técnica tem as suas dificuldades que resolve entre si, e o atleta traz esse feedback para a equipe técnica. Estou conseguindo isso, não estou conseguindo aquilo, estou entendendo, não estou entendendo. Como é que tem sido esse feedback desse cotidiano, desse atleta que treina agora de um jeito diferente, né? Treina em casa. Como é que tem sido isso? Cara, tem sido muito legal, assim. É um canal diferente, né? Uma comunicação diferente, mas a gente foi se adaptando. Só fazer um parênteses, assim, eu tive uma experiência, já tenho uma experiência há um tempo, de trabalhar com um cara à distância. Isso. E aí, eu já tinha um pouco dessa... Com atletas olímpicos, inclusive. Então, aí, cara, eu já tenho um pouco dessa... aliás, agora evoluiu, assim, mas eu tenho um pouco de costume já de mandar vídeos fragmentados só daquilo que eu quero que o cara corrija. Isso aqui, agora... Aí eu peço para ver ele fazer de novo. Então essa comunicação está acontecendo pontualmente com alguns atletas. Assim. Hoje, por exemplo, eu vi uma coisa, eu vou gravar e vou mandar para o atleta. Assim, porque eu estava fazendo quase tudo certo. Mas um movimento ela estava fazendo com que ela perdesse a postura, dar uma desequilibrada. Então, naquele momento ali, então, às vezes, o próprio feedback do vídeo, né? Involuntário do atleta, então já é um feedback voluntário, e muitos deles vêm trazer dúvidas, coisas que pessoalmente, talvez, eles talvez fiquem encabolados de perguntar na frente dos outros, né, de dizer que está tendo mais dificuldade que os outros, mas por esse canal aqui, mais fechado, tem tido alguns atletas que não tinham o costume de pedir ajuda, se aproximando, e isso está sendo muito legal. Está sendo muito legal. Pô, que bacana isso, porque assim, o atleta que era mais tímido, né, que no conjunto do treino coletivo ficava com vergonha, talvez, de fazer uma pergunta, de fazer um posicionamento, agora se sente mais confiante, mesmo treinando sozinho, se sente mais confiante para expor a dúvida para a equipe técnica ou para os outros, enfim. Isso é uma mudança de chave. É uma mudança de entendimento. É uma adaptação, é uma evolução. Uma evolução. A gente tem esse... Eu acredito que vai chegar um momento que não vai precisar mais de aparelho para ter esse tipo de comunicação, né? Isso é um outro assunto. Aí é outra live, Mas, cara, a gente tem que se adaptar a esse caminho. Existe
Há 20 anos atrás a gente viu o filme da Matrix e achava que aquilo era improvável. E sem aqueles plugs imensos no nosso pescoço, sem ter isso, a gente acaba, às vezes, se encontrando dentro de uma Matrix. Mídia social, e-mail, e o cara tem uma vida digital e outra vida física, e muitas pessoas esquecem desse lado aqui da realidade e ficam muito dentro desse mundo digital. E muitas vezes produzindo, não é só ociosamente, não. Tem muita gente produzindo ali e vivendo. Esse mundo está acontecendo. Esse mundo digital, essa Matrix existe. É muito, muito interessante. Assim, eu tenho escutado muita live de qualidade com diversas pessoas do mundo do desenvolvimento pessoal, do mundo esportivo, enfim. E algumas reflexões do mundo acadêmico da educação física, né? Eu tenho tido a oportunidade de coletar depoimentos que são de muito interesse. Por exemplo, você falou essa história da conectividade, né? da conexão. E aí, numa dessas lives, alguém falou assim: nós hoje estamos vivendo mais conexão do que relacionamento. E a pandemia trouxe, de uma certa maneira, de volta esse relacionamento que nós precisamos na conexão com as pessoas. E aí, o mundo digital, que você está aí, eu estou aqui, e muita gente entrando, dando oi aí, participando no chat. Eu vou tentar acompanhar o chat, mas estou aprendendo ainda. O dia a dia da convivência, desse relacionamento com família, quem mora junto, aqui em casa, né, tem minha mãe, meu irmão, minha cunhada e minha sobrinha que estão aqui por conta da pandemia. Então a gente se ajuda o tempo todo, sai só o necessário, e aí as dificuldades de casa a gente resolve. Assim, para você ter uma ideia, eu tô há 40 dias sem estar com a minha filha, de 8 anos de idade. Esse final de semana, que eu acho que, diante do cenário, eu vou conseguir pegá-la para ela ficar uma semana comigo e matar essa saudade. Porque, assim, o que é possível é videochamada. E aí eu faço videochamada, converso, pergunto como é que tá, ela fala da escola online, das aulas gravadas, das aulas ao vivo, enfim, ela conta a história dela e eu consigo acompanhar de algum jeito, mas assim, melhor do que nada, mas o melhor é estar presencialmente, segurar, agarrar, beijar, como o nordestino gosta de falar, né, dar um cheiro. Capa dar um cheiro, sabe? Porque assim, o Marquinhos falando assim, mais de 100 dias comigo tem um prêmio. É exatamente isso. Essa adaptação... Aqui tá com a saudade da chamada de vídeo para a sogra, né? E essa mudança, né? Eu vou aproveitar, inclusive, para usar isso no próximo ponto, que é estratégias de retorno. Assim, eu estou imaginando essa semana com a minha filha dentro de casa, porque não dá para sair. Ou seja, claro, essa estratégia do contato de novo, do relacionamento físico, como é que o trabalho está andando com você, né? Para esse retorno do contato físico com os atletas. Porque assim, existe a regra de ouro estabelecida no município do Rio de Janeiro, que tem um distanciamento necessário, mas esportes de combate, judô, que é um esporte de combate de agarre, eu tenho que segurar no outro para desenvolver o meu trabalho, o meu aprendizado. Não posso estar agora em contato direto com o outro, posso estar no ambiente, todo mundo cuidado, mediu temperatura, higienização do espaço, das pessoas. Como é que está esse preparativo, essa estratégia para voltar a esse treino presencial? Só para completar o assunto anterior, eu também, cara, consertei tanta coisa na minha casa nesse período aí, e na casa da Melissa também, que a gente um período lá, depois a gente passou um período aqui.
Então, pô, foi bom que gastei pouco para fazer esses concertos, porque a mão de obra foi nossa. E isso foi bom. E também uma coisa importante é a alimentação. Porque, cara, dificilmente alguém conseguiu fazer uma dieta exemplar o tempo todo da pandemia. E tem horas que a gente desvia um pouco, mas a gente procurar controlar, balancear e queimar as calorias de alguma forma. O Marquinhos falou disso, a beça. Falou bastante. Eu gravo os vídeos para o treino técnico e de kimono com meu filho aqui para mostrar, e é sempre um treino. Então eu repito esse treino mostrando para os atletas algumas vezes. E, na verdade, eu procuro fazer o treino que eu passo aqui como o meu exercício. Não sempre no momento da sessão de treino, né? Então isso é uma coisa que me deixou ativo nessa pandemia. Para o retorno, a gente estava, antes de sair a regra de ouro, a gente estava com um planejamento todo pronto para voltar já. A gente teria voltado já na semana passada. E aí, com a divulgação da regra de ouro, a gente deu uma segurada um pouco, porque ainda não estava no momento, a gente ia cumprir todos os distanciamentos, mas aí, quando a gente viu que a regra de ouro só prevê a volta do contato físico na quinta fase, na quinta e depois o contato físico normal só na sétima fase, ainda está na terceira, a gente reviu esse protocolo e vai começar nessa próxima quarta-feira agora os treinamentos físicos em área aberta, né? O treinamento de judô vai continuar remoto em casa, via digital, que já que não pode encostar, aqueles que moram junto continuam fazendo, e os que estão sozinhos, cada um já conseguiu adequar um espaço em casa, vários deles já estão com tatame, tem elástico, tem um monte de coisa, e a gente vai fazendo do jeito que dá e trabalhando o que dá para trabalhar. Tem muita coisa importante que a gente pode trabalhar dessa forma. Então a gente está focando nisso. Eu estou vendo evolução técnica em todo o grupo que está treinando. Tá? Notoriamente. Que bom, que bom. Me chamou a atenção, porque assim, no treino de luta, né, de uma maneira geral, a gente tem o treino solitário, né, ou treino de sombra, que as pessoas chamam, em outras lutas. No judô a gente tem um nome técnico, Tandoku Renshu. Já vi com outras pronúncias, Tendoku Renshu, Tandoku Renshu. Eu ainda não descobri qual é a mais certa, mas enfim, a gente tem essa possibilidade de treinar o movimento, tanto técnico como fisicamente, usando N possibilidades de instrumento, material, e não necessariamente estar com outro. Isso foi algo que voltou com muita força para poder manter esse ajuste técnico nesses atletas que não necessariamente tinham o hábito de usar essa estratégia de treinamento, entre outras que a gente tem no judô, né? Mas essa é uma que, por exemplo, o karatê usa muito bem. O karatê, por não ter o agarre, consegue fazer essa estratégia de treino muito mais vezes. Aí Marquinhos dizendo aqui, Tandoku Renshu. Já vi com essa grafia também. Eu espero que esteja certo. Também não sei tudo, não. Mas as atividades de combate que tem agarre tem mais dificuldades em fazer essa estratégia funcionar e dar certo. E agora, como foi uma das únicas, talvez, que ficou disponível, todo mundo começou a fazer melhor e ter mais atenção a si mesmo. Porque um dos processos de melhora da técnica é se auto-observar. Experimenta, mas traz a própria observação do que funcionou, do que não funcionou no cenário de treino, nos diferentes parceiros de treino, mais alto, mais baixo, mais largo, mais magro, mais habilidoso, menos habilidoso. O que funcionou ao longo de uma sessão de treino que eu tenho que fazer essa leitura para poder melhorar para o próximo treino. Então, assim, isso assim, é um ganho absurdo que eu vejo. O treino físico, que vai voltar agora assim, de uma maneira coletiva, mas não próxima, né, cada um mantendo a sua distância,
vai ser uma oportunidade, inclusive, de fazer do treino físico também o treino técnico. Ou seja, um duplo ganho de conhecimento para todo mundo que passa com bravura por esse momento de desafios enormes. Como você falou, o adversário está aí. E eu tenho que encarar o adversário. O adversário tem coisas para me ensinar. E se eu não estiver desperto e atento, eu não aprendo com ele. Ele me derruba. E não é um derrubar como no judô que a gente levanta. Muitas mortes têm acontecido, que perda de pessoas que com certeza têm seus entes queridos e que não volta, sabe? Não volta por uma série de falta de cuidado em vários aspectos. Isso vale para a vida, exatamente, Patrícia falando aí. Ai. Mas diga Mas mais. com relação ao Outcome de sombra, Bira, o pessoal tá falando aí, o Edney entrou aí também, o Edney é um cara que faz um trabalho legal pra caramba lá em Alagoas. E com relação ao treino físico técnico, né? Todos os treinos são físicos, né? Isso aí, o mestre Antônio Carlos Gomes corrigiu a gente no curso que eu fiz já junto com o Marquinhos, com o pessoal do judô todo, da luta olímpica e do taekwondo também. Todo treino é físico, mas a gente no treino técnico tem uma visão muito voltada para o processo de aprendizagem motora, seja para novos movimentos ou para desconstruir algumas coisas, para reconstruir de uma forma mais correta, mais adequada para aquele atleta ali. E aí, cara, já tem muita coisa no treino físico, mas o treino físico ele deixa de abordar alguns temas assim que precisam de um pouco mais de atenção. Então, algumas coisas ficam realmente um pouco repetitivas nessa etapa, né? Pensando nessa realidade que a gente está vivendo agora. Mas eu vivo dizendo isso para os atletas, cara. É igual xarope. A gente não gosta de tomar xarope, mas é bom para tosse. Entendeu? E a tosse está matando, né? Então, a gente fazer, repetir. E o que eu faço muito, cara, às vezes a gente passa repetindo os mesmos movimentos em várias sessões de treino seguidos. A gente não tem a preocupação de conquistar o atleta porque está variando o treino. Muito pelo contrário, a gente está polindo o movimento, a gente está aproveitando esse momento para dar uma coisa que eu vivo falando com eles. Consciência. Consciência de cada ação que você tem que fazer para realizar cada técnica, para fazer uma movimentação, para fazer com que o seu adversário se desloque. Então, você precisa entender o que está acontecendo. E esse processo de conscientização digital tem se mostrado muito eficiente. Entendeu? O pessoal começa a repetir o movimento e entender e olhar o do outro de uma forma, e aquilo que a gente falou também, e pedir ajuda de uma forma mais, como é que eu vou te dizer, mais fluida, mais rápida. Sim, esse processo de absorção está sendo muito bom. Essa fase cognitiva das novas tarefas está sendo muito boa. E a gente está conseguindo, no treino técnico, já está vivendo um momento ali coordenativo desse aprendizado motor. Entendeu? Eles estão entendendo muito mais rápido. E eles estão coordenando mais rápido. E aí chega no momento que chega no treino físico aquele gesto já bem feito para ser condicionado. Então, essa engrenagem está funcionando muito bem, cara. Está funcionando muito bem. Claro que eles não vão ter especificidade de pegar no kimono do outro, de fazer aquilo com resistência. A gente está perdendo nisso. Em compensação, a gente está apurando a qualidade do movimento deles. É muito interessante, porque eu fico com a sensação, e me ajuda na percepção dessa sensação. Esse momento de polimento dos movimentos me parece muito um treino de pré-temporada. Está todo mundo voltando, está todo mundo tirando os excessos. Porque está tendo a oportunidade de fazer uma temporada pré-outra temporada. Exatamente. Então, a nossa
planificação disso está muito mais detalhada. Muito mais detalhada. A gente, por exemplo, acho que a maioria que está aí é do judô, a gente está fazendo um Ticone. Tem muita gente certificada aqui hoje. Então, na verdade, a gente está trazendo para dentro a gente está coreografando as ações da luta. E está repetindo aquilo, repetindo cada uma, desde a disputa de pegada, desde a movimentação que eu tenho que fazer, desde a movimentação que eu tenho que fazer para provocar um deslocamento dele, para ele chegar no segundo ponto, para quando chegar lá eu desequilibrar e fazer um ataque. E se não der certo, fazer um outro ataque. E isso em algumas direções diferentes. A gente está tentando fazer igual o jogo do bicho, cercar por todos os lados. Se a gente conseguir vivenciar o maior número de situações ali que podem acontecer na luta, no nosso treinamento, se aquelas informações forem para o HD deles, e eles, na hora que tiverem que tomar uma decisão, já tiverem ali uma opinião formada sobre aquilo, e aquilo já tiver automático, aí é o mundo dos sonhos. Eu adoro essas analogias populares que a gente usa e nem percebe às vezes que usa, mas que é exatamente que traz significado a alguma situação que muita gente... Mulatinho tá entrando uma galera aí, eu tô adorando. Que muitas vezes essa analogia é o que dá o clique para virar a chave da compreensão daquela situação que muitas vezes está sendo repetida, mas ainda não encaixou, e aí, sabe, vira a chave, assim, caramba, não é aquela assim, não é que é? Mulatinho pediu um dinheiro emprestado não, né, pô? Ai. Mas eu gosto muito disso que você falou, Bira. Alusões. Porque às vezes, eu às vezes fico trocando. Tem alguns atletas meus que entraram aí, que se ainda tiverem, vão lembrar na hora. Mas, por exemplo, o movimento aí o cara não faz jeito, cara, é como se estivesse ligando a lancha. Liga a lancha. E aí, como é que liga a lancha? Puxa aquela cordinha. Eu falei, quando o cara for lá na tua mão, tu liga a lancha. Aí, e a gente vai tentando passar a nossa experiência de um jeito que eles possam entender. A Fabiola está dizendo aqui, né? Fabiola é uma amiga minha, pedagoga, já trabalhei na escola que ela tinha, dando aula de judô, com desafios aí, inúmeros desafios com as crianças. Sorte é dela. Obrigado pela parte que me toca. Ela está falando assim, imagina a concentração positiva criada no treino individual. E é exatamente isso, como volta para dentro de si, lembra do ligar o motor, da puxada, e aí começa tudo a fazer tanto sentido, o quanto isso entra na hora, e alguém falou aqui, foi o Breno, quando chegar na fase de pegar no kimono, vai estar todo mundo bem afiado. E é exatamente isso. Assim, a gente ganhou a possibilidade de refinar, de lapidar esses múltiplos movimentos de judô, e eu vejo assim que a complexidade do que pode acontecer numa luta de judô é tão grande, que não dá para treinar tudo. Você tem que treinar exatamente aquilo que você vai precisar de acordo com os seus adversários. E isso já é um ganho de consciência, como você bem citou, muito grande. Eu lembro da primeira vez que eu fui competir judô no ginásio municipal ali na Tijuca, década de 90. Clube Municipal. Clube Municipal. Minha primeira competição de judô, lembro que tinha alguns atletas olímpicos, Frederico Flecha e alguns outros competindo o campeonato carioca, e eu, lá, faixa amarela, faixa laranja, sei lá, alguma coisa assim, faixa amarela, eu acho, eu olhava, eu achava que todo mundo ia lutar comigo. E eu falava assim, caramba, tem muita gente grande aqui. Vou ter que pegar esses caras todos, né? Ou seja,
o universo que a gente não compreende, que está exposto na nossa frente, e depois a gente vê que vai lá fazer 2, 3, 4, 5 lutas, e assim, já acabou? É só isso? Não tem mais não? Não tem que lutar com aquele monte de cara, não? Não, não tem. Tem um monte de gente, mas você não luta com todo mundo. Entendeu? Então, assim, é muito interessante assim, essa percepção do jogo, fazer a leitura do jogo, né? Tem muito professor de luta que não consegue compreender que a luta é um jogo. E no judô, claro, é um jogo de quem derruba o outro primeiro. Sabe? É um jogo de desequilíbrio. Quem desequilibra o outro e consegue derrubar. Mas muita gente não entende, e quando você fala assim, mas como é que tá esse jogo? Jogo? Não, isso aqui é luta, isso aqui é... Você tá, tudo bem. Você não entendeu. Mas tudo bem, então fala aí. Bom, Bira, eu participei de uma live que, recentemente aí com o Bragança, que foi um grande atleta, e ele foi meu atleta na Gama Filho, mas ele era atleta enquanto eu ainda era atleta. Então, eu convivi muito com ele, assim, ele é um grande amigo que eu tenho. E ele na live perguntou sobre o momento em que eu comecei a pensar no judô assim, dessa forma que você está falando. E eu, cara, respondi lá, e legal falar disso de novo aqui, que eu tive o privilégio eu sempre fui aluno do Alfredo, do Arnedes, na Gama Filho, mas tinha um momento que ele me orientou a procurar o sensei Leopoldo De Luca. Nossa, cara, mãe do céu. O sensei De Luca ia na Gama Filho. Estrategista de primeira. Cara, e aí, ali eu tive uma... Cara, você tá no cinema e tá enxergando tudo embaçado, de repente alguém te dá aquele óculos, aí você bota, e aí você começa a enxergar o filme. Entendeu? Foi uma coisa, cara, que eu tinha uma base muito boa. Sim, eu tinha uma base muito boa, mas assim, e era uma base, cara, não era uma coisa, era uma base muito rica realmente. O Alfredo fazia um grande trabalho na Gama Filho, cara, a Gama Filho é um celeiro de campeões, de bons atletas. Mas, além disso, era um estilo muito parecido que nós tínhamos ali, do cara ser versátil, do cara tentar dar ipom, de ser derrubador, de querer derrubar, de querer dar ipom. E isso, às vezes, te afasta do teu objetivo de ganhar a luta. Você pensar só naquilo. E a gente tinha esse ímpeto do ipom, né? Não tem que ganhar de ipom. Tem que ganhar de ipom. Você, era importante demais aquilo. E é gostoso. O ipom é o grande prazer da luta de judô, é você dar um ipom. Mas quando eu tive esse contato com o Sensei De Luca, eu comecei a enxergar o judô como um jogo. E aí comecei a pensar estrategicamente. Então, às vezes, eu tinha um adversário que era mais forte que eu até te falou agora mais cedo, que no final eu era um cara muito mais malandro do que antes. O mais novo eu dava um monte de pom, chegava na final, perdia a final. Entendeu? Depois eu comecei a ganhar umas competições sem dar tantos ipons e ter mais sucesso. Quer dizer, a junção das duas coisas é o ideal. A junção das duas coisas, tu vira um lapinha. Você era de uma categoria de peso que só tinha gente boa. O pessoal que faz judô hoje em dia no Rio não acredita que tinha, na mesma chave, mais de 60 atletas. Eu era peso ligeiro nessa época que você está falando. Tinha 60 atletas na chave, cara. Tinha que fazer 6 lutas. 5, 6 lutas. E o Alfredo me escrevia no juvenil, júnior e sênior. 5, 6 lutas extremamente difíceis. Extremamente rápidas. Porque, assim, o peso ligeiro, meio leve e o leve são categorias de peso que todo mundo voa. Todo mundo voa. Se você piscar o olho, já encaixou o golpe. Força o tempo todo. Isso aí, o Edner falou agora há pouco ali
da especificidade do treino técnico é uma oportunidade de melhorar o movimento. Isso aí que passou e a gente falou disso agora e tem a ver com a pergunta dele. Mas ainda fica faltando no nosso treino, que a gente está fazendo hoje em dia, toda a questão específica no sentido fisiológico. Então, aqueles intervalos aquela demanda energética da luta de judô, metabólica, a gente não está conseguindo reproduzir. Isso está faltando. Então, a gente sabe que vai ter dificuldade. Aproxima no treino físico, aproxima com intervalos parecidos, né? Mas a gente vai sentir a falta disso quando retornar. Em compensação, só para terminar. Vai, fala. Termina. Em compensação, a qualidade do movimento vai estar melhor e aí a gente vai ter mais eficiência. E aí, a qualidade, quanto mais... qualidade de movimento é uma coisa importantíssima na preparação do atleta de alto nível. Porque quanto mais qualidade de movimento, menor o desperdício de energia. Então, essa falta de preparo específico energético é menos sentida quando a gente tem uma qualidade de movimento melhor. Então, a gente conta com isso, a literatura diz isso, e a gente apostou nessa estratégia de melhorar a qualidade de movimento. Melhorar a qualidade de movimento, vamos com tudo, e a resposta está sendo muito legal. Você tocou na questão metabólica, né, na questão energética, dos sistemas energéticos. Inclusive, diga-se de passagem, você e o Marquinhos fizeram um trabalho de TCC, né, do curso do COB, que eu tive a oportunidade de ler, e que exatamente traz essa questão, o que você treina é o que você luta. A demanda energética que você treina no treino é a demanda energética que você usa na luta, porque a gente está falando aqui do aprendizado técnico, do movimento, de auto-perceber, de perceber o jogo, de perceber o outro, de olhar as oportunidades, de lapidar esse movimento em si para poder usar nesse jogo. E aí quando chega nessa possibilidade metabólica que hoje não está acontecendo tão bem, será que a gente, como um todo, vai começar a acordar, né, para essa necessidade de olhar para o treino metabólico que é utilizado no treino, que seja próximo ou compatível com o mapa metabólico que é usado na luta, entendeu? Assim, o Marquinhos mesmo, a gente volta meio competitivo. O modelo competitivo. O Marquinhos mesmo, sempre quando a gente toca nesse assunto, fala assim, cara, um treino que não tem Hajime e Mate intervalados não reproduz o ambiente daquela competição, que cada categoria de peso tem um ritmo de luta diferente. E não só um ritmo de luta diferente. Tem técnicas que acontecem em algumas que não acontecem em outras categorias de peso. Tá falando padrão ouro. Marquinhos falando padrão ouro. Marquinhos, vamos fazer um jabazinho agora, hein? Atenção. A gente já entrou no terceiro ponto do assunto, que é o treino técnico. É exatamente isso. Onde reúne todas essas possibilidades de informação para chegar nesse treino de ouro, nesse padrão de ouro. Na verdade... Fala aí. Não, fala aí. Eu pensei que você tinha parado. Porque às vezes tem um delay, eu achei que você já tinha parado, foi mal. Cara, na verdade é o seguinte, no treino técnico, fica, mesmo em dupla, de forma coletiva, no tatame, por mais que a gente consiga aumentar a intensidade, no treino técnico, a gente não tem a oposição do adversário tão forte como tem no treino de randori. E o treino de randori, cara, é o treino mais importante que a gente tem dentro da nossa sessão principal de treino. Que mais reproduz, né? A situação de luta, né? Deveria reproduzir. Aí é que entrou a nossa tese.
A nossa tese, que eu Marquinhos e o Luciano. Isso, Luciano, bem lembrado. E a gente, corrigiu cara, minha a gente já conversava a mesma língua, eu, Marquinhos muito mais genial nesse sentido, preparando o Sebastião na carreira do Sebastião, fez os scouts dos adversários dele e decifrava o padrão da categoria. Então ele conseguia fazer uma coisa que eu vou falar já, que a gente mencionou agora ali atrás, que é o modelo competitivo dos adversários do Sebastião naquele momento. Mas, para que serve isso? Para ele, no treino, reproduzir as ações da forma que elas acontecem. Então, tanto as ações técnicas, que a gente ensaia no treino técnico, quanto as demandas energéticas que acontecem na competição. Você conseguir misturar isso, colocar essa coreografia dentro do treinamento de randori, aí você está treinando especificamente. O cara vai treinar futebol, ele treina igual ele joga. No judô, o cara segura no kimono uma vez, fica lá 5 minutos. Veja bem, não é para tirar isso. É muito importante no processo de aprendizagem da luta. Sim. Randori. Entendeu? Mas quando chega num alto nível que a gente está falando, como é que a gente faz para programar o randori de acordo com os adversários que aquele cara vai lutar? Essa informação não existia. A gente está falando da performance esportiva, da especialização. Nada tem a ver com iniciação esportiva. Nada tem a ver com iniciação. Nem com outras fases do treinamento. A gente está falando de uma fase específica. No momento que a gente quiser fazer um treino específico, qual a informação que eu tenho sobre isso? E a gente tinha esse problema. Eu, quase que paralelamente a esse momento que o Marquinhos fazia esse trabalho com o Sebastião, eu participei de uma força-tarefa para ajudar a preparar o Flávio para fazer aquela seletiva com o Thiago Camilo. Então, e a gente chegou um momento que, cara, aquele momento eram o melhor de 3 seletivos. Os mesmos 2 caras iam ficar durante 4 meses se degladiando para decidir a vaga olímpica. Mas quando eles se encontravam, eles iam fazer no máximo 5 lutas. É verdade. Desculpa, no máximo 3 lutas. 3 lutas. Que era o melhor de 3. Quem fizesse 2 vitórias ganhava. Então, cara, eu cheguei lá para a comissão técnica, foi um estalo que deu. Eu falei, cara, por que a gente não ensaia o que vai acontecer? A gente tem 2 árbitros aqui, FIGA, no tatame, Gerson Paulino e o Lapinha. A gente tem, no peso do Flávio, 5 dos melhores atletas canhotos que tem no Brasil aqui. Vamos simular a competição. E o Flávio voando, né? A gente dividia o tempo e ia trocando os caras, mas o que determinava o treino era a arbitragem, era o Shiai. Então a gente repetia isso 2, 3 vezes na semana. Entendeu? E quando a gente, eu e o Marquinho e o Luciano, falamos dessas experiências, cara, a gente estava fazendo a mesma coisa. Só que eu estou documentando e você, empiricamente, está botando os caras para treinar o cara para treinar o que está acontecendo na competição. E essa ideia foi evoluindo. A gente teve realmente, Bira, privilégio de ter contato com alguns mestres, professores sensacionais nesse curso da Academia Brasileira de Treinadores, do COB. Capitaneados pelo Antônio Carlos Gomes, que é genial, mas o time dele todo, Marquinhos está aí de testemunha não, de personagem importante dessa história, que não me deixa mentir. Eu não vou falar todos que eu vou esquecer, mas o nosso orientador, o João Paulo Borim, cara, já tinha feito um trabalho parecido. E o nosso trabalho era determinar um modelo competitivo, uma informação para que os atletas, os treinadores, pudessem usar na hora de preparar os atletas, porque até então não existia essa informação. O modelo competitivo são as informações sobre o que acontece na competição. Então, exatamente, a gente fez um trabalho de... Marquinhos tem que voltar aqui depois da obra, tu vai adorar. Esse escritóriozinho que eu estou aqui é só para ver luta de judô, meu camarada. Aí,
A gente assistiu, cara, quase 1000 lutas. Do Mundial de uma temporada até o Campeonato Mundial da outra temporada, e selecionou as disputas de medalhas e as semifinais e disputas de medalhas de todas as categorias, masculina e feminina, e a gente começou ali a definir padrões. Trabalheira padrões de danada. disputa de pegada, padrões de tempo de luta em pé, padrões de tempo de luta no chão, tempo de luta parado numa T, né? E a gente começou a ter ali um mapa de cada categoria. Maior tempo de luta, luta mais rápida, média de luta, média de tempo, né? De tudo. E aí a gente teve uma outra descoberta legal, que foi... A gente teve uma outra descoberta mesmo, que foi o seguinte: aliás, foi uma orientação do João Paulo Borim, que ele percebeu e orientou que a gente podia mapear quais categorias de peso têm dados semelhantes. E dessa forma você pode agrupar no treino. Você pode fazer, é comum no treino de judô você ter vários atletas de vários pesos diferentes, de várias idades diferentes, com vários objetivos diferentes, que significa o quê? Uns vão lutar agora, outros vão lutar daqui a 2 meses, o objetivo dele é um campeonato lá na frente, o outro. Então a gente fica, cara, como é que eu vou dar um treino igual para todo mundo? Com essas informações eu posso, pelo menos, de acordo com a categoria, proporcionar treinos específicos para aqueles que estão perto da competição. E os outros vão participar desse treino aí que nunca vai fazer mal um treino específico. Mas ele não vai ser o principal daquele momento do treino dele. Mas ele vai participar, ele vai dar treino para o outro e você vai direcionar. Ele vai informações realmente valiosíssimas. Mais recursos de aprendizagens, de estratégias, de recursos motores, de recursos neurais, né? Na verdade, a relação é sempre neuromotora, sempre neuroemocional, sempre, assim, hoje, a galera que está chegando aí, Pérola, beijo, assim, a gente tem mais ou menos uns 5 minutos aqui, ou menos, para... Acho que menos. Acho que menos, 4 minutos talvez. Mas, enfim, criar esses recursos para que na hora que ele precise improvisar, não seja um improviso do nada. Sabe qual é a frase que nem falei para o Marquinhos essa ainda, mas sabe o que é isso? Eu falo para os atletas: vivenciar o que é. A luta é isso aqui. Não adianta você treinar aquilo outro. Entendeu? Claro que você não é proibido de treinar nada, até porque tem um lado emocional, um lado psicológico, que às vezes o cara fazer um treino que não é específico faz bem para ele. Entendeu? Mas para tudo que o estudo do treinamento esportivo diz, quanto mais específico você treina, mais você se prepara para competir aquilo que você está fazendo. Qualquer esporte, no nosso caso, judô. Então, quanto mais próximo da competição de judô, vamos lá, eu era um cara que foi peso ligeiro, depois meio leve. Se eu estou no meio leve, estou treinando, eu vou treinar como os meios leves lutam. Vou me preparar para lutar com aqueles caras. E esse é o pensamento. Que bom, que bom. Cara, a gente está com um tempo curtíssimo aqui e eu gostaria muito, porque assim, essa pandemia me trouxe de volta uma habilidade que eu tinha deixado por aí, que é escrever, entendeu? Uma das coisas que a pandemia me fez foi escrever. E junto com o grupo, a Pérola faz parte desse grupo de desenvolvimento pessoal, e a gente se encontra aí, às vezes toda semana, às vezes de 15 em 15 dias, que é um grupo que tem uma mentora chamada Camila Grissério, que é uma excelente pessoa e profissional do desenvolvimento humano, e ela consegue exatamente fazer o que a gente faz com os nossos alunos judocas, ela consegue fazer com esse grupo, que é pensar habilidades que estão aqui, e a gente às vezes fica distraído. E uma das coisas foi escrever poesias. E hoje, assim, assistindo uma live mais cedo, eu escrevi uma que cabe muito bem ao que a gente está falando aqui. Tem 30 segundos, caramba! Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que abrir, vou gravar essa, abrir
pedir a galera para voltar, e aí eu falo a poesia que tem a ver com essa live de hoje, com esse momento de hoje. Então, vai cair, vou gravar, vou abrir de novo e volta todo mundo.